Rapaziada, escuridão do mundo, racismo, intervenção militares no Brasil. Seria bom ou seria ótimo ou seria ruim? Pessoal, cada um tem a sua opinião, né? Aqui não tem A nem B, nem direita e nem esquerda. Aqui eu tô fazendo uma análise técnica, o que pode ocorrer no Brasil se houver uma intervenção militares no país, certo? Eu gostaria que vocês compreendessem bastante aqui essas palavras. O que acontece, pessoal? Vamos usar o exemplo aqui da Venezuela, porque tanto a direita, tanto a esquerda, eles falavam assim, um ganha, o outro ganha, o que vai se tornar uma Venezuela e até hoje o mesmo assunto, certo? O que aconteceu na Venezuela, pessoal? A Venezuela, na verdade, ela é uma ditadura, ela não é um comunismo, nem um socialismo, nem nada, é ditadura. E o que aconteceu na Venezuela lá? Certo? Tem uns 2 ou 3 anos atrás, se eu não me engano, é mais ou menos isso aí por aí, houve uma política lá, certo? Houve a eleição. E nessa eleição, aquele outro candidato, agora não vem à memória o nome dele aqui, estava disputando com o Maduro, que é o atual presidente, que o Chávez já tinha deixado essa herança lá para ele, lá já no governo, poder, o mesmo sistema. O que acontece? Não acertou a eleição do Maduro e colocou como fraude. Então o mundo todo praticamente reconheceu o governo daquele outro rapaz lá do outro candidato como se ele fosse o presidente da Venezuela e não reconheceu o governo do Maduro. Poucos países reconheceram o Maduro como presidente. O que aconteceu com a Venezuela, pessoal? O Maduro tem culpa? Tem, porque ele não negociou e não quis entregar a presidência dele. Aí a Venezuela começou a levar sanções uma atrás da outra. O que a Venezuela mais exporta? O que ela vende? Petróleo, pessoal. Quem é o maior comprador de petróleo da Venezuela? Estados Unidos. E quem que colocou as maiores sanções na Venezuela? Estados Unidos. Então, praticamente, os Estados Unidos, ele praticamente foi o autor da crise, da queda da Venezuela, porque eles colocaram sanção e não deixaram ninguém comprar petróleo da Venezuela, e além deles não compraram. Então, o petróleo da Venezuela, o preço foi lá embaixo. O preço foi lá embaixo e o país começou a entrar na quebradeira, porque a Venezuela não tem outra opção, não tem outra assim, estrutura para poder se manter. Então entrou essa crise doida, essa crise lascada, o dia da Venezuela passou, não vale mais nada, por quê? As pessoas não entendem. Como que entra o dólar aqui no Brasil? Através da nossa exportação. O que nós mais exporta? Agropecuária e agricultura. O Brasil até hoje não saiu de uma colônia agropecuária e agricultura, não tem indústria praticamente aqui no Brasil. Todas as peças vêm de fora. Então os pessoal tem que analisar isso. Então o que acontece lá na Venezuela? Então quebrou por esse motivo, porque eles exportam só petróleo. Então como os Estados Unidos brecou tudo, não tinha como que eles vão negociar lá com a Rússia lá? Eles podiam negociar com a Rússia, com a Arábia Saudita, com o Irã, tem tudinho, com as outras próprias moedas. Mas como que eles vão fazer se esses outros países também exportam petróleo? Então ficou difícil para a Venezuela, cara. Então o que acontece aqui no Brasil, que se haver uma sanção militar hoje? Beleza, se o pessoal concorda que é fraude, e que não é fraude, tem que haver uma outra maneira para resolver a situação. Mas se vier uma intervenção militar hoje aqui, então tem que haver uma outra reeleição. Mas o povo que está protestando na rua, eles não querem outra intervenção. Eles querem que tenha não quer outra eleição, eles querem que tenha intervenção e o Bolsonaro continue no poder. Então, havendo uma intervenção militar aqui, eles têm que fechar o Congresso e tem que fechar o Senado também. Todo opositor, eles acabariam com eles. Então ia ficar ali só a direita, no caso. Não ia ter mais. Então, acontecendo isso, pessoal, ia ser praticamente quase uma ditadura, porque ia acabar a democracia. E eles iam fechar o Supremo também. Acabando a democracia, tudinho, se tornava uma ditadura. Se tornando uma ditadura, o Brasil começava a levar sanção uma atrás da outra. Por quê? Porque o mundo todo não ia reconhecer o governo do Bolsonaro. Como o mundo todo não ia reconhecer o governo do Bolsonaro, o que acontece? Então nós levaríamos muita sanção. Quem era o povo que era mais prejudicado aqui no Brasil? É o trabalhador. Por que o trabalhador? Porque ia ser os primeiros a ser demitidos das empresas, porque as empresas não iam ter como pagar os trabalhadores. Sabe esse pessoalzinho aí que tá fazendo protesto lá, os aposentados, aquele pessoal tudinho lá? Pois é, que os aposentados não iam começar a receber o seu salário, então não ia receber salário de aposentadoria. Essas empresas pequenas, o que acontece dessas empresas pequenas? Muitos amigos meus que pro Bolsonaro, só que eles não compreendem, eles iam fechar. Porque quem compra deles é o povão não ia ter dinheiro para comprar. Então eles fechavam rapidinho, eles iam quebrar. Então, pessoal, uma série de coisas poderia acontecer no Brasil.
esse vídeo não ficar muito longo, eu peço que você se inscreva nesse canal, aperte o sininho para receber notificações e faça o comentário de vocês. Vocês gostando, eu vou colocar a parte 2 sobre a intervenção militares no Brasil. Beleza, pessoal? Um abraço.